Olá, hoje é dia 7 de janeiro de 2022 e completamos 187 anos da cabanagem. Você sabe o que foi a cabanagem? Sabe em que período aconteceu? Sabe quais foram os motivos para ela acontecer? Pois bem, sou Jackson Dias, da coordenação do MAB, e vou contar um pouco dessa história para vocês. A cabanagem aconteceu num período bastante conturbado, que foi no período regencial, entre 1831 a 1840. Nesse período ocorreram diversas revoltas, como a Balaiada, a Sabinada e a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha. Dentre essas tantas revoltas, a cabanagem talvez tenha sido a revolta de caráter mais popular e a única que tenha tomado o poder naquele período. Para se ter uma ideia, o início da cabanagem foi na madrugada de 6 para 7 de janeiro de 1835, na província do Grão-Pará, que hoje são os estados do Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia e Amapá, ou seja, a maior parte do território na Amazônia brasileira. Essa revolta, que foi a cabanagem, ela se adentrou também aos nossos rios, como o Rio Amazonas, Rio Tocantins, Tapajós e Madeira e seus afluentes. Então foi uma revolta que se iniciou na capital da província do Grão-Pará, mas ela teve também um caráter de revolta no interior da província do Grão-Pará, ou seja, não só onde é o estado do Pará hoje, mas outros estados da Amazônia brasileira. Nesse sentido, a cabanagem, o que impulsionou a cabanagem foi a reivindicação por melhores condições de vida, de emprego, de trabalho, a denúncia sobre os aspectos da escravidão que o país ainda existia e também, e não menos importante, o desejo da elite local de ter mais poder em relação à capital do Brasil, que naquele momento era o Rio de Janeiro, e também ter autonomia maior sobre Portugal. Então reuniu interesses populares, dos cabanos. Os cabanos eram formados por ribeirinhos, caboclos, indígenas, escravos, população mestiça de forma geral, ou seja, o povo do Grão-Pará, e também reuniu desejos da elite local que pedia passagem para ter mais poder de decisão. Por isso a cabanagem é considerada assim como uma revolta popular e também uma revolta com características de luta pela independência, porque um dos motivos para a cabanagem era pedir a independência do restante do Brasil. Então por isso que foi uma das revoltas mais importantes no período regencial e foi a primeira vez que o povo de fato ocupou o poder de um governo, no caso estadual ou provincial, naquele momento. Pois bem, então no dia 6 a 7 de janeiro, nessa madrugada de 1835, os cabanos tomaram o governo central, o Palácio de Belém, lá no Grão-Pará. Nesse sentido, o governador foi destituído e morto pelos revoltosos, pelos cabanos, e foi posto no lugar dele como novo governador ou como novo governante da província o grande fazendeiro latifundiário Félix Malcher, que a partir de que tomou posse da presidência da província, do governo da província, traiu os revoltosos, traiu o povo cabano e foi julgado e condenado por isso pelo próprio povo, sendo assassinado e posteriormente assumindo o seu lugar o chefe das armas, o Francisco Vinagre, irmão do Antônio Vinagre, um dos revolucionários revoltosos da cabanagem. A partir da tomada do poder do Grão-Pará pelos cabanos e, portanto, por Francisco Vinagre, o governo central do Rio de Janeiro contratou mercenários, contratou escuderias, para contra-atacar o governo popular do Grão-Pará. Diante disso, a guerra civil se tornou intensa na capital, que hoje é Belém, ocasionando milhares de mortes. Diante disso, em julho ainda, e no final de julho e começo de agosto de 1835, Francisco Vinagre assina um acordo de rendição junto ao governo central do Rio de Janeiro. E entre as cláusulas desse contrato, desse acordo, estava que o governo central não iria prender, julgar ou condenar os cabanos, e sim apenas prender Francisco Vinagre. No entanto, o governo central não cumpriu com esse acordo e os cabanos retomaram o poder do Grão-Pará, retomaram o Palácio de Belém em 14 de agosto de 1835, permanecendo até 1836, quando o governo central radicalizou no contra-ataque e contratando 4 grandes escuderias inglesas, mandando para a Bahia
do Guajará, em Belém, e bombardeando praticamente toda a cidade de Belém, a fim de retomar o poder da província do Grão-Pará. Diante disso, o resultado dessa contra-revolução que nós dissemos foi a morte de cerca de 40 mil pessoas, significando cerca de 25 a 30% da população do Grão-Pará daquele momento, ou seja, um grande massacre contra os cabanos para a retomada do poder do governo central, do governo regencial. É importante ressaltar que na retomada do Palácio de Belém pelos cabanos, em 14 de agosto de 1835, quem passa a ser o novo presidente da República Independente do Grão-Pará é o cabano Eduardo Angelim, de origem humilde e popular, com apenas 21 anos. Ele tenta executar, planejar as políticas necessárias e exigidas pelos cabanos, mas com muita insuficiência. E diante dos ataques e da intensificação dos ataques do governo central do Rio de Janeiro, contratando esquadrias da Inglaterra, contratando mercenários, né, o Eduardo Angelim acaba sendo preso e o poder central acaba retomando em 1836 o Palácio de Belém e começa uma verdadeira caça aos cabanos. O governo ele passa a perseguir, executar os cabanos revolucionários do interior. Então os cabanos começam a se dissipar para o interior do estado, né, pelo Rio Tocantins, pela região de Cametá, Abaetetuba, também indo para a região do Marajó, subindo mais o Rio Amazonas para a região de Santarém, lá no Baixo Tapajós, chegando até Rondônia, onde é Rondônia hoje, pelo Rio Madeira. Então os cabanos se dissipam pela região amazônica, a partir da principal via, que era o Rio Amazonas naquele momento, os outros grandes rios e os afluentes pequenos. Então naquele momento é um momento também de intensa caça aos cabanos, mas ao mesmo tempo o ideário cabano é levado para o interior do Grão-Pará, onde hoje são os grandes estados da Amazônia. E foi um momento importante porque, para nós, essas regiões onde os cabanos fugiram naquele período da cabanagem são regiões e municípios que têm forte identidade com a esquerda, forte identidade com a transformação social. São municípios como Cametá, Abaetetuba, Santarém, né, Acará, que são municípios que têm forte movimento de trabalhadores rurais, movimentos populares. Até hoje, na memória dessas populações, dessas organizações, há o culto, o cultivo, a memória da cabanagem, por ser de fato um marco, um dos grandes marcos iniciais da luta popular. É importante destacar também, em relação à memória da cabanagem, que a história foi construída pelos europeus ou pela elite branca do nosso Brasil e também da província do Grão-Pará naquele momento. Então, muitos dos acontecimentos e relatos não foram registrados ou foram registrados de forma muito duvidosa por quem exterminou os cabanos. Nesse sentido, não só a história dos cabanos, mas também da participação das mulheres nesse processo foram muito invisibilizados, né? Mas há relatos que mulheres participaram ativamente da linha de frente desse processo de luta armada em Santarém, no Acará, lá no Marajó também, alguns municípios do Marajó. As mulheres não só participaram dessa efetividade na linha de frente, mas também fazendo farinha, fazendo a contra-informação, né, que é a espionagem também. Então as mulheres tiveram um papel importante nesse processo da cabanagem e são muito invisibilizadas nesse processo pela historiografia que, mais uma vez, reafirmo, foi escrito pelos que exterminaram os cabanos, né, que foi a elite branca. Então esse foi um vídeo mais ou menos curto ou longo, dependendo da visão de quem está aí, né, mas foi um vídeo importante para a gente destacar esse dia de hoje, que é um dia extremamente importante, né, que é o dia da Revolução Cabana, né, primeira revolução em que o povo tomou o poder e decretou independência do governo central do Brasil. Saudar a Revolução Cabana e saudar o espírito cabano, né, que esse espírito continue nos fortalecendo para as grandes lutas que virão, não só esse ano no Brasil, mas também nos próximos anos que virão, que serão de muita luta pela retomada da nossa democracia. Forte abraço.